Queridos alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando a lição de número 3 da nossa disciplina Elementos da Teologia Bíblica e agora falaremos a respeito de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Você já deve ter escutado ou lido em alguns outros lugares que esta mesma doutrina pode responder pelo nome de paracletologia, mas como você percebe aqui no currículo da ETAD e da FAETAD, nós nos utilizamos da expressão pneumatologia. E por que esta distinção? A palavra paracletologia refere-se a uma parte específica da doutrina do Espírito Santo, relativa apenas à obra do Espírito. Mas quando tratamos sobre pneumatologia, de maneira mais abrangente, abordamos não apenas a obra, mas também a pessoa do Espírito Santo. Para iniciarmos o estudo, vejamos o esboço da nossa aula de hoje. A natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento, o Espírito Santo no crente, o batismo no Espírito Santo e, finalmente, os dons do Espírito Santo. A aula de hoje também tem alguns objetivos, eles são em número de 6. Citar 3 referências bíblicas que mostrem a personalidade do Espírito Santo, mencionar como o Espírito Santo exerceu sua atividade no Antigo Testamento, dizer como foi a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, discorrer sobre a ação do Espírito Santo na vida do crente, falar sobre o batismo no Espírito Santo e listar os dons do Espírito Santo. É o conteúdo que temos para essa aula. Iniciando o texto de número 1, a natureza do Espírito Santo. Temos algumas observações importantes a fazer aqui. O século XX foi assinalado por um crescente interesse a respeito do Espírito Santo. Neste século, muitas pessoas foram despertadas a buscar a Deus por um reavivamento espiritual que, afinal, veio emanado profusamente do Espírito Santo. Esse reavivamento estendeu-se rapidamente por toda parte, de modo que o mundo inteiro tem sentido o impacto desse movimento realizado por Deus. Numerosos movimentos evangélicos têm participado desse reavivamento sob a crença comum de que as experiências do dia de Pentecostes, no primeiro século da era cristã, podem ser ou estão sendo duplicadas nestes dias. Embora o nosso livro mencione o século XX como sendo o momento de grande interesse histórico pelo Espírito Santo, e não é por acaso mesmo essa referência para alguns estudiosos, o século XX é chamado de o século do Espírito, precisamos retroagir um pouco mais no tempo e retornar talvez 200 anos antes para notar que o interesse no Espírito Santo e na sua obra tem sido reavivado já há muito tempo. Para isso eu quero mencionar muito especialmente o trabalho de John Wesley. Aliás, não somente dele, mas também de seu irmão Charles Wesley. Ambos são responsáveis por aquilo que podemos chamar de um primeiro momento de reavivamento espiritual, com ênfase no Espírito Santo. Não se esqueça que estamos chegando no tempo dos irmãos Wesley, saídos da reforma protestante, onde toda a ênfase da pregação recaía sobre a personalidade de Deus o Pai. Atravessamos este momento em que o Espírito Santo não ficou desprezado, mas de fato não era foco principal das pregações. Mas os irmãos Wesley, não só eles, mas também aqueles outros protagonistas responsáveis pelos movimentos de santidade, já um pouco mais adiante, especialmente nos Estados Unidos e não mais na Inglaterra, de onde os Wesley são originais, estes movimentos ajudaram a propulsionar, a impulsionar os avivamentos pentecostais do século XIX e do século XX. Mas devemos fazer uma distinção entre o movimento de santidade ou mesmo o avivamento pregado por Wesley e os reavivamentos pentecostais do final do século XIX e também do século XX. Podemos distingui-los da seguinte forma. Até o final do século XIX, o reavivamento e a pregação pelo Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo tinham o propósito, na pregação de quem assim falava, capacitar o crente para que ele vivesse em santidade.
A partir do final do século XIX, esta mesma mensagem do batismo pentecostal, da experiência com o Espírito, assume uma nova proposta na pregação de todos aqueles seus expoentes profetas. O batismo com o Espírito Santo viria não apenas para capacitar o crente a viver em santidade, mas também para capacitá-lo a testemunhar e evangelizar. Aí temos algo que difere substancialmente os movimentos pentecostais do final do século XIX em diante dos movimentos pentecostais anteriores a isso, caracterizados pelas pregações de santidade e vida cristã. Não estou sugerindo, no entanto, que Wesley não fosse ele mesmo um evangelizador ou pregador, é fato que era, mas a ênfase do Espírito como agente missionário e evangelizador recai sobre os movimentos pentecostais que estão situados historicamente a partir do século XIX. Feita essa consideração, voltando ao texto do livro, texto de número 1, de fato o século XX foi assinalado por um crescente interesse a respeito do Espírito Santo. E quando falamos nisso, esse interesse não é apenas na experiência, mas em toda a recapitulação da doutrina do Espírito Santo. Por isso, neste primeiro texto de nossa lição, trataremos sobre aquilo que era também o objeto de estudo dos primeiros cristãos pentecostais: conhecer o Espírito, saber que Espírito é esse, identificar, por exemplo, que o Espírito Santo não é uma influência, não é uma força ativa, não é simplesmente um fator a mais dentro da doutrina cristã, mas é a terceira pessoa da Trindade, tão divina quanto o Pai, tão divina quanto o Filho. Lembre-se que na aula de número 2 nós falamos a respeito dos atributos, identificados na pessoa do Deus o Pai, e que não podem ser comunicados a ninguém, mas que também eram notados na pessoa de Cristo, verdadeiro Deus que ele era. Esses mesmos atributos, o livro também diz serem do Espírito Santo. Conforme vemos aí, o Espírito é eterno, é onisciente, é onipotente, é onipresente. Estão aí as referências para a sua leitura posterior. Com isso, então, nós ressaltamos, assumimos, confessamos: o Espírito Santo é Deus. É divino como Deus, é divino como o Pai, é divino como o Espírito. Chegando ao texto de número 2, falaremos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Atualmente, a dispensação em que vivemos é o tempo oportuno para as atividades especiais do Espírito Santo entre os homens. Sobre ele pesa a responsabilidade de alcançar todo esse vasto mundo, dirigindo os homens a Deus. O Espírito Santo no Antigo Testamento, conforme o nosso autor do manual nos guia, nos orienta no estudo, tem as suas ações em alguns momentos muito específicos. A primeira delas é o Espírito Santo na criação. Logo no segundo versículo da Bíblia vemos que o Espírito pairava sobre a face das águas. Dentro daquilo que se chama dinâmica da economia trinitariana, que nós mencionamos na aula de número 1, cada uma das pessoas da Trindade tem uma função estabelecida, tem uma função a ser desempenhada, e estas tais funções não demandam serem mandadas às pessoas da Trindade pelas outras pessoas. O Pai não manda no Filho, que não manda no Espírito. Então, quando da criação do mundo, o Senhor Deus, o Pai, era aquele sobre quem podemos ver todo o planejamento da criação. O próprio livro diz assim, que no desempenho da Trindade da criação, a mente do Pai planejou, o Filho completou, e o Espírito Santo, ao lado do Pai e do Filho, contribuiu efetivamente para a criação. Jó, capítulo 26, verso 13, diz: pelo Espírito ornou os céus. Então, os três elementos, as três pessoas da Trindade cooperaram para a formação. É conforme nós vemos que o livro do Gênesis assim conta, e não só para a criação da natureza, não só para a criação do mundo, dos astros, dos planetas, mas para a criação do próprio homem. Quando lemos, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O plural
para o nome de Deus, nesse momento inicial da narrativa da criação, é um plural que ressalta a Trindade em ação dentro da própria criação. O Espírito Santo no Antigo Testamento, conforme o nosso livro nos vai levando, pode ser notado não só na criação, mas sobre os líderes do Antigo Testamento, sobre os juízes, o Espírito Santo na história de Saul, de Davi, nos profetas, mas o que principalmente nós podemos ressaltar é que em todas estas histórias, a ação do Espírito Santo, no que tange a sua cooperação com o homem, é sempre pontual e restrita. Joel capítulo 2 fala sobre um momento de efusão do Espírito, um momento espiritual pentecostal total, por assim dizer. Mas isso é uma profecia para um tempo que não corresponde ao do Antigo Testamento. Se há algo que podemos categoricamente afirmar quanto à atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, em contraste com a sua atuação a partir da inauguração da igreja, é que no Antigo Testamento o Espírito tem o mesmo poder, a mesma autoridade, faz as mesmas coisas, promove as mesmas ações. Contudo, ele faz estas coisas de forma restrita, pontual. Ainda que alguém quisesse assenhorar-se da promessa pentecostal, no tempo do Antigo Testamento não teria essa possibilidade, porque a ação do Espírito Santo era orientada a objetivos específicos na vida de pessoas especificamente escolhidas para aquelas tarefas. Diferente de hoje, quando a efusão do Espírito é algo que está ao alcance de qualquer cristão, porque o Espírito Santo hoje é uma promessa de Deus a todo crente. Naquele momento, era um recurso específico de Deus aos homens envolvidos diretamente nos propósitos de Deus para Israel. E eles eram os líderes, os juízes, os reis, ou ao menos alguns deles, e os profetas que Deus utilizava. Texto de número 3. O Espírito Santo na era do Novo Testamento. Durante 400 anos, parecia que o Espírito Santo estava em silêncio. Nenhuma voz profética inspirada pelo Espírito era ouvida a proclamar a mensagem de Deus ao povo. Essa época de silêncio, no entanto, foi seguida por um período de atividades espirituais sem precedentes. Agora vamos fazer uma meditação histórica neste período que é chamado de período interbíblico. Eu vou mostrar para você a minha Bíblia, como eu gosto dela, porque ela traz uma coisa que algumas Bíblias já não trazem mais. Terminado o livro do profeta Malaquias, se a sua Bíblia é como a minha, cuidadosamente ela traz páginas em branco, que representam o silêncio profético de Deus entre o período do Antigo e o período do Novo Testamento. Algumas Bíblias, por economia de espaço, colocam o Evangelho de Mateus logo aqui, no meio da página, ao final do livro de Malaquias. Mas esse é o certo, é uma forma emblemática de fazermos lembrar o silêncio de Deus. Deus, durante um período de pouco mais de 400 anos, cessou de dar palavras que viriam a compor o cânon sagrado do Antigo ou do Novo Testamento. Para os judeus, não foi difícil reconhecer o silêncio profético de Deus. Aliás, uma nação que estava razoavelmente acostumada a ouvir a voz de Deus na boca dos profetas, logo percebeu que ao final do livro do profeta Malaquias, toda a inspiração para o cânon do Antigo Testamento havia cessado. Havia um ditado que se repetia na época do período interbíblico em Israel, sobretudo no exílio. Ao final do livro de Malaquias, sumiu a voz do Espírito no meio de Israel. Mas essa voz retorna durante o momento histórico que antecede a inauguração do ministério terreno de Cristo Jesus. E, curiosamente, embora o nosso livro situe João Batista
como sendo um exemplo da ação do Espírito Santo no Novo Testamento, é preciso dizermos que João Batista é citado no Novo, mas ele é profeta da Antiga Aliança. Aparece no Novo, mas é profeta igual aos profetas do Antigo. Notai, por exemplo, que depois desse interregno, dessa lacuna de 400 anos, sem voz profética canônica em Israel, surge de repente alguém que seria uma voz clamando no deserto, preparando o caminho do Messias, e este tal, assim como profetas da Antiga Aliança, recebe o Espírito pontualmente sobre si. E depois que o ministério de João Batista é encerrado, nós veremos outro período de silêncio profético, a não ser pela própria ação de Cristo, mas aí não vale, porque Jesus Cristo é profeta excelente. Estamos falando da ação do Espírito em homens, para só então o Espírito Santo voltar a agir, e já não mais de forma restrita, mas de forma ampla, na vida de todos os crentes, a partir do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Então João Batista, citado como um exemplo do Espírito no Novo, é, curiosamente, um profeta pertencente ainda à Antiga Aliança. Não se esqueça, ele, quando encerra o seu ministério pelo martírio, não vira ainda a morte nem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O que podemos dizer, portanto, é que o Espírito Santo age no Novo Testamento, sim, e o que de fato caracteriza a ação do Espírito no Novo Testamento nem tanto é o ministério de João, mas sim, de maneira muito enfática e clara, a ação do Espírito a partir do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo e a Igreja. Aí eu chamo a sua atenção para um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 16. 16 e 7, João 16 e 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vô-lo enviarei. Quando você ler a Bíblia, procure lê-la atentamente e observar algumas coisas. Se for o caso, repita a leitura 1, 2, 3 vezes. O Senhor Jesus olha para os discípulos e diz assim: vos convém que eu vá. Ele não está dizendo é conveniente para mim ir embora, é conveniente a vós que eu vá. E o Senhor Jesus diz isso depois de ter ressuscitado Lázaro, depois de ter curado, depois de ter operado sinais e maravilhas. Olha para os discípulos e diz: é hora de ir embora. E é interessante para vocês que eu vá embora. Os discípulos certamente olham para si, uns para os outros, perplexos. Como pode ser interessante a nós ficarmos sem o nosso mestre? Eles ainda entendiam o Senhor Jesus Cristo de maneira e perspectiva bem mais humana, tomavam-no muito igual a quaisquer outros mestres e rabis que estavam peregrinando pela terra e ensinando a respeito da palavra. Não havia ainda neles uma percepção plena e total do que era e de quem era o Senhor Jesus Cristo. Então, em sua mente, o que eles entendiam é: seremos nós alunos desprovidos de mestres. Como isso pode ser interessante? Mas o Senhor Jesus Cristo estava dizendo o seguinte: só haverá Consolador quando eu for. E o fato de Cristo ter ido aos céus, em Atos capítulo 1, e o Espírito ter descido dos céus, em Atos capítulo 2, muda drasticamente a dinâmica de relação entre os seres humanos e o Espírito Santo. Aquilo que no Antigo Testamento era pontual, agora será total. Aquilo que no Antigo Testamento era restrito, agora será sem limites. Vamos fazer um paralelo aqui entre o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo. E o que nós vamos observar é o seguinte: vamos fazer um paralelo entre o que era a experiência dos discípulos com Cristo e o que passou a ser essa experiência com o Espírito. Primeira coisa, a presença do Senhor Jesus Cristo era local, mas a presença do Espírito é de caráter universal.
Nós sabemos, por exemplo, pela narrativa dos evangelhos, nos é contado, e todos souberam que Cristo, chegando em Cafarnaum, estava em sua casa. Jesus tinha períodos de seu ministério que eram passados na Galileia, outras vezes descia ele para a região da Baixa Judeia, era necessário passar por Samaria, era uma presença local, mas a presença do Espírito universal. Cristo vai aos céus e aquilo que era uma presença externa passa a ser uma presença interna. Jesus estava junto dos discípulos, ao lado deles. Eu desejei muito comer convosco essa Páscoa, diz o Senhor, na última celebração de Páscoa que antecedeu a sua morte, a sua crucificação. Mas o Espírito está dentro. Outra coisa, a presença de Cristo é física. A do Espírito é, evidentemente, espiritual. Assim temos que, quando o Senhor Jesus Cristo vai assunto aos céus, a dinâmica de relacionamento entre os discípulos e Cristo e o Espírito, ou mesmo entre nós, igreja, e Cristo e o Espírito, muda drasticamente. Por isso o Senhor Jesus Cristo falou: convém a vós que eu vos deixe. Somos nós aqueles que ganhamos grandemente com a descida do Consolador. É a relação entre Cristo e a igreja. Outra coisa importante, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, verso 28. A Bíblia nos conta o seguinte, Atos capítulo 15, verso 28. Pela leitura desse texto, nós veremos que a relação, a interação entre o Espírito Santo e os cristãos era de verdadeira cooperação para a expansão da igreja, crescimento do Evangelho, edificação dos santos. Veja o que diz Atos dos Apóstolos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão as coisas necessárias. O que este texto nos diz é que há cooperação, interação, sinergismo entre o Espírito Santo e nós. Esse é um daqueles momentos em que os calvinistas pulam da cadeira. Mas o que vamos fazer? Esconder aquilo que está na Bíblia? É cooperação, sinergismo, não apenas para chegar o homem ao conhecimento da salvação que está em Cristo, mas também para a continuidade da vida cristã, conforme aqui nós podemos ler. O Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo é, na atual dispensação, o grande executivo da vontade divina no plano da redenção relativamente aos crentes. Eu vou ler aqui um texto que está no nosso livro. O Espírito Santo traz convicção. Há muitas coisas que o Espírito Santo pode fazer no homem para despertar inteira convicção de suas relações com Deus. Ele leva o homem a sentir que é pecador, desperta-lhe a consciência de pecador, constrange-o a admitir a insensatez de trilhar o caminho do pecado e morrer sem Cristo. Ele enternece-lhe o coração humano. O Espírito Santo também convence o mundo da justiça de Cristo. O Espírito ainda convence os homens do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João capítulo 16, verso 11. Através dessa ação, o Espírito Santo pode promover na vida do homem que aceita o testemunho do Espírito sobre o pecado, a justiça e o juízo, a consequente salvação de sua alma, a regeneração, que é algo que se dá após o instante da conversão. O Espírito Santo regenera o homem. A partir de constrangimento, leva o homem a desejar agir como sendo uma nova criatura. A regeneração é de natureza espiritual, obra do Espírito. A natureza humana corrompeu-se e por isso mesmo precisa sofrer mudança radical. Também é o Espírito que produz e atua na santificação. Contudo, há uma observação a fazer aqui. Conforme você sabe, existe a santificação que é posicional. Esta tem a ver com uma ação de Deus que separa instantaneamente o pecador que se converte para si.
tornando-o separado, apartado do mundo. O Espírito Santo atua de maneira ativa, não na santificação posicional, mas na santificação que é progressiva, aquela que tem a ver com a caminhada cristã. Como é que o Espírito Santo faz isso? Impulsionando o crente a que haja conforme santidade que lhe requer, para que ele a cada dia se torne mais parecido com o Santo dos Santos, que é o próprio Senhor, que o salvou em Cristo. Então o Espírito Santo coopera para a santificação do homem no processo de santificação, na santificação progressiva. Outro ponto a considerarmos é o Espírito Santo como agente da cura divina. A ETAD e a FAETAD mantém em sua sede, na cidade de Campinas, um museu, um espaço de memória para contar a história da faculdade e da escola e, mais especialmente ainda, a história do fundador dessas instituições, o missionário Bernard Johnson. Um dos itens que compõe o acervo do museu é um livro escrito pelo pastor Bernard Johnson e que se chama Como Receber a Cura Divina, a bênção dos que têm a Jesus como o médico da alma e do corpo. Num dos textos que compõem este livro, num dos capítulos, você pode ler o seguinte: dentre os vários dons espirituais que operam na igreja, encontram-se os dons de cura, conforme 1 Coríntios 12, 9. Observe atentamente que eles são distribuídos pelo Espírito Santo e estão no plural. Conforme já afirmamos, os dons de curar estão diretamente relacionados ao próprio evangelismo. São designados em Marcos 16 como um sinal para o cristão e para o infiel. Fortes evidências indicam serem eles abundantes na expansão evangelística, como no caso de Filipe em Samaria. A vida e o ministério do apóstolo Paulo, especialmente em seus esforços missionários em estabelecer igrejas, sustentam essa conclusão. O salvo deve ter um forte fundamento doutrinário a fim de evitar o fanatismo, o misticismo e o engano. Satanás tem feito imitações, usado o óbvio para confundir o cristão acerca do sobrenatural. Há também homens vorazes que procuram tirar vantagens do miraculoso para ganho próprio, logrando iludir até mesmo os escolhidos. Mas os dons de curar são concedidos pelo Espírito Santo, e é o Espírito quem promove estas coisas no seio da igreja. O Espírito Santo é o agente destas curas, porque o dom de cura ou os dons de cura são dados para a edificação da igreja pela ação do Espírito Santo. Vamos ao texto de número 5, o batismo no Espírito Santo. Aos quase 120 homens e mulheres que esperavam no cenáculo, sobreveio uma experiência que resultou em completa mudança de vida. Não eram mais as pessoas de outrora. Aquele João que desejava um lugar ao lado do trono de Cristo, aquele Pedro que o negara perante uma serva do sumo sacerdote, estavam agora dominados pelos melhores sentimentos de altruísmo e abnegação. O Espírito Santo transformara radicalmente a vida daqueles crentes. Quando pensarmos na igreja primitiva, devemos entender que sim, de maneira muito especial, o Senhor Deus, através da ação do Espírito, exacerbou as manifestações espirituais para confirmar entre todos os céticos, fossem eles gentios, bárbaros ou mesmo judeus, a respeito de que Cristo estava inaugurando uma nova fase do plano divino através dos séculos, através de sua igreja, e que o Israel de Deus agora não era mais étnico, era espiritual. Mas conquanto o período do livro dos Atos dos Apóstolos haja sido encerrado, e com ele nós tenhamos testemunhado algumas ações especiais do Espírito, não nos é permitido supor que estas mesmas ações espirituais não se repetirão mais na história da igreja, muito ao contrário disso. Se você contar todos os milagres acontecidos nas Sagradas Escrituras, do livro dos Gênesis ao Apocalipse,
você somará aproximadamente 460 eventos miraculosos, incluindo aí curas, libertações e milagres de proporções que tomaram e domaram as forças físicas do mundo, as forças naturais inclusive. Estes mesmos milagres devem e podem ser contados entre o povo de Deus, mesmo a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, num período histórico de 2000 anos, que obviamente não está nas Escrituras, mas é pontuado pelo mesmo tipo de sinal e maravilha que nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós cremos na continuidade, na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo. Nós cremos no falar em línguas como evidência inicial, física, primeira daquele que recebe a experiência pentecostal. Nós cremos que uma coisa é a conversão do pecador a Cristo e outra é o batismo. São eventos distintos. Embora no instante da conversão o Espírito passe a habitar a vida do novo crente, isso não é o batismo. Ele pode acontecer neste momento, mas não é o batismo. E como é que nós afirmamos isto? Eu chamo a sua atenção para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Atenção, recebestes vós o Espírito quando crestes? E eles disseram: Nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam, e eram cerca de 12 homens. O texto deixa claro que estes homens sinceros haviam experimentado a conversão, mas não haviam recebido o batismo. O verbo grego que está aqui, que fala-nos, recebestes vós quando crestes, é um verbo todo especial que não existe em gramática de língua portuguesa. É o aoristo. Refere-se a um momento passado distinto daquele que é tratado na conversa. Por isso Paulo diz: Quando vocês se converteram, receberam o Espírito? São duas coisas distintas e eles confessam que estas duas coisas distintas eram para eles desconhecidas. A conversão temos, o Espírito não. A salvação temos, o batismo não. Temos em nós o arrependimento, mas não o falar em línguas. Sequer sabemos que haja Espírito Santo. Por isso confessamos e cremos a atualidade do batismo no Espírito Santo. Confessamos e cremos que uma coisa é a conversão, outra é o batismo. E você, se não é batizado com o Espírito Santo, deve apoderar-se desta promessa, porque ela é promessa de Deus, que multiplica na vida do crente os efeitos da salvação. Aquele que recebe a salvação tem em si água viva, conforme o Senhor Jesus disse à mulher samaritana à beira do poço. Mas aquele que recebe o Espírito tem em si fontes de água viva, multiplica. A salvação é vestir o homem de uma nova vestimenta branca, mas o Espírito Santo é revestimento. E isso nos leva até o próximo ponto da nossa lição, que fala sobre os dons espirituais. Atenção a isso, pois é tão importante quanto o próprio batismo. Os dons do Espírito. Antes de tudo, é necessário definirmos o termo dom. Geralmente, quando pensamos em dons, vem-nos à mente alguma coisa tangível que nos é dada por possessão, para ser usada quando e como queremos.
Os dons do Espírito Santo não são coisas que possam ser guardadas e usadas por qualquer pessoa. Os dons do Espírito Santo encontram-se enumerados na Bíblia, em 3 passagens, estão elas aí citadas para você. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que eu li no livro e com toda a vênia eu preciso fazer uma discordância. Diz aqui que o Espírito Santo adorna a igreja como noiva para o encontro com Cristo. Os dons do Espírito não são adorno. Os dons do Espírito são a armadura da igreja. O Espírito Santo não é o nosso enfeite, ele é o nosso comandante de guerra para a batalha. Dons espirituais não são como láureas, não são como coroas, não são como colares. Dons espirituais são capacete. Dons espirituais são couraça para nós, são cinto para os nossos lombos, é espada do Espírito para militarmos contra as trevas. Então é necessário reconhecermos a utilidade e a atualidade dos dons espirituais. O nosso livro coloca os dons espirituais organizados em 3 grupos. Os dons da revelação, que são aqueles que servem para trazer entendimento à igreja. Os dons de alocução, que trazem à igreja edificação coletiva, quando há interpretação, ou pessoal particular, quando oramos e falamos em línguas estranhas. E, finalmente, dons de poder, que são dons que manifestam a presença de Deus, convencendo também aos próprios cristãos e principalmente aos infiéis que estão no meio do povo de Deus ou ao redor dele, como nuvem de testemunhas, para saber se é verdade o que é pregado sobre as Escrituras e sobre Cristo dentro das Escrituras. Esta é, portanto, a particularidade da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Com isso, chegamos ao final desta aula. Na lição de número 4, nós iremos estudar Angelologia, a doutrina dos anjos. Não se esqueça de reler este capítulo, fazer os exercícios, preparar-se já antecipadamente para as provas e na próxima aula vamos estudar os espíritos ministradores, que são os anjos que o Senhor envia para cuidado do seu povo. Até lá e que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida.